Olá, alô! Beleza? Firme? Como é que tá aí? Geraldo HB aqui, você está no Papo Caxias, um programa sobre arte e cultura em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, na veia! Bom, hoje o programa é muito específico, de um assunto que ele é meio chato, mas ele é fascinante, mas ele é chato, mas ele é maneiro, mas ele é chato, mas ele é chato. Mas é maneiro, mas é chato. Nós vamos falar sobre políticas públicas de cultura em Caxias, mas também vamos falar sobre geral aí. De repente você chegou aqui e já cai no assunto meio técnico, meio espinhoso, meio chato, mas fica tranquilo que é legal sim. Fica ligado aí. De repente você pode até pular esse vídeo, de repente você pode ver se interessa ou não. De repente você, por exemplo, é um cara, é uma pessoa neoliberal, liberal que acha que o Estado tem que acabar, não precisa do Estado para nada, enfim, o Estado é um atraso de vida. Esse vídeo não é para você, definitivamente. De repente você também é um anarquista, né? Também que a vida destruir o Estado, enfim, eu faço as minhas coisas, enfim, só eu por eu, nós por nós, e nada do Estado, não quero nada do Estado. Também não é para você, legal. De repente você tem um evento que você faz uma peça itinerante, você faz uma roda de cultural, você faz alguma coisa que, eu faço tudo sozinho, eu tenho meu cineclube aqui, a minha parada aqui, minha roda, não quero nada do governo, enfim, pá, legal também, filho. Então assim, não é para você. Mas vai que você queira saber como que seria essa parada de você usar o dinheiro público, o dinheiro do Estado, é, na área da cultura. Como? Por quê? Então é um pouco isso, né? Fora que tem muita gente também que associa toda essa ideia de política pública de cultura, essas conquistas que a gente vem construindo ao longo dos anos, como uma coisa meio que as viúvas do lulismo, né? As viúvas do Lula, do PT. E na verdade, vê até o final esse vídeo que talvez não seja muito isso. Porque também tem uma coisa, a gente está gravando aqui em maio, né? Começo de maio aqui de 2020. Ontem teve uma fala da secretária nacional de Cultura, Regina Duarte, que assim, gente, uma tragédia total. Ali é um resumo da merda que foi feita no país e do massacre à cultura, que vem ali já com o Temer já desenhou ali, enfim. Essa onda vai passar. Aí a questão é, a gente vai ter que reconstruir tudo do zero? Será que é isso mesmo? Então o que a gente pode extrair de ferramentas importantes? E aí entra essa ideia de política pública de cultura, que é o tema desse programa de hoje. Acompanha até o final que vai ser legal então, beleza? É um apanhado, mas um resumão maneiro. Bom, como eu falei, é um assunto específico, né? Políticas públicas de cultura. E pensando a cultura como uma coisa assim, o mais ampla possível. É uma coisa que está aqui no DNA do canal, essa ideia de você pensar a cultura nos três aspectos, né? A cultura como um aspecto simbólico, né? A representação de um povo, a representação dos indivíduos, enfim, tudo aquilo que se produz, né? Que dá sentido ao existir. Você tem a cultura, a economia da cultura, né? Que muitos chamam de cultura criativa, economia criativa. Eu prefiro chamar de economia da cultura, que é tudo que a cultura, a arte, o intangível gera de recursos, né? A quantidade de gente que vive disso, que geralmente são invisíveis, né? Se pensar, você botar um maracatu na rua, você botar um bloco, você cria um evento na praça que envolve gente que vende cerveja, sanduíche, camisa, costureira, pau, enfim, tudo aquela coisa que está envolvido, que transita em torno dos eventos culturais, do fazer artístico, por exemplo, é a economia da cultura. E a terceira coisa é essa coisa da cultura como direito, né? O usufruto, né? Usufruir cultura, que é um direito básico que é garantido pela Constituição, tratados internacionais, deveria ser garantido cada vez mais. Então esses três aspectos estão muito interligados, mas especificamente a política pública de cultura é isso. Como você garante que os recursos sejam dados, distribuídos para o setor cultural com critérios públicos, né? E não com critério da cabeça do governante do momento. Isso é um resumo. Então, os exemplos, por exemplo, para a gente pensar nisso, antes de chegar em Caxias exatamente. Situações como essa, por exemplo, eu falei, você tem uma roda de rima que acontece na praça e você fala, não, meu evento não tem a ver com o governo, não quero ter envolvido com o governo, mas você acaba esbarrando com coisas que envolvem a área pública. Então, por exemplo, eu preciso de um ponto de luz. E aí?
Aí de repente você fica à mercê de um policial que está ali, de um guarda, que o cara pode exercer aquele micropoder e falar, não quero que faça. De repente é um evento de poesia que há artistas que fazem uma crítica contundente ao poder repressivo, por exemplo, do Estado, enfim. Aí um policial se encrespa lá, enfim. Não vou liberar ponto de luz, eu tô assim, não, acaba aqui, enfim, chama a polícia. É uma questão, isso aqui tem vários exemplos para falar sobre isso, inclusive na Baixada, né? Parece que a lei do artista de rua, por exemplo, uma coisa que tem a ver com política pública de cultura. Uma outra coisa, como você acessa os equipamentos culturais de um lugar, de uma cidade? Como é que eu faço, como é que eu peço a pauta do Teatro Raul Cortez aqui em Caxias, por exemplo? Como que é isso? O que garante que eu vou fazer um pedido de um bem público e você preterido e mais um outro cara que é amigo do prefeito, do vereador tal, vai conseguir? O pastor que vai indicar alguém ali. Que critérios são esses? Isso faz parte de política pública de cultura. Deixar claro como os equipamentos podem ser utilizados, através de editais, através de chamadas públicas, enfim. Ainda tem um outro caso muito curioso, né, para você pensar a política pública de cultura. Os orçamentos são limitados e a produção cultural é vasta. Em Caxias, então, né, a Baixada Fluminense, então, ela é riquíssima. E aí, como você faz? Que critérios você utiliza para, por exemplo, dar dinheiro, recursos públicos para um grupo de teatro, para um show, para uma folia de reis centenária, para uma roda de rima, para um artista gravar um CD, enfim, gravar CD foi foda, né? Gravar CD foi... enfim, como você faz, você cria critérios que sejam nítidos, né? Que sejam critérios públicos, democráticos, para se ter acesso a dinheiro público. Isso, por exemplo, lembra uma expressão que a gente usa muito aqui em Para com Cultura, e aqui na Lourdinha tem vários textos, várias referências a isso, que é a política de balcão. Então, quando a gente fala, às vezes, política de balcão, é isso que a gente quer dizer. Como a gente cria uma política que ela não é do você ficar na mão do governante que está no momento do poder. Essa questão é muito delicada, né? Isso que é o balcão, né? Então, a gente às vezes padece muito isso. O cara assim, pô, tem um grupo ali, eu vou lá, eu conheço o secretário, eu conheço um vereador, eu vou lá e, pô, gente, tô precisando de recurso para o meu espetáculo novo. Que é uma demanda legítima. Mas assim, o cara pode dar, pode não dar. Ele pode fazer uma chantagem, não, mas você tem que me apoiar como meu vereador naquele bairro ali. Você tem que, enfim, tem a coisa da barganha que fica ali. E a ideia de política pública de cultura é exatamente a gente neutralizar o máximo possível essa coisa. Então, por exemplo, ter editais públicos, ter regras claras, é um pouco isso. Então, assim, no cenário geral, um resumão, grosso modo, total, a política pública geralmente é isso, é uma política de distribuição, de acesso a recursos públicos de formas democráticas e claras, com as regras definidas, enfim, que seja público, se for publicado editais, que seja o máximo de transparência possível, tanto nas contratações, quanto na escolha, enfim, na escolha de pareceristas, acesso aos relatórios, enfim, ao que foi produzido com dinheiro público, né? Afinal o dinheiro é público. Então a política pública de cultura é uma coisa que é uma luta muito grande da comunidade cultural do Brasil por conta disso. Isso, como falei no começo do vídeo, é um pedaço, né, dessa coisa da ação cultural, né? Pensar ação cultural, relação sociedade civil e governo. Porque tem outras coisas. A lei, por exemplo, o governo ele pode ter, além de uma política pública nesse sentido de editais públicos, ele pode ter, por exemplo, uma coisa de casos de uma cidade como Rio de Janeiro, Niterói e outras. Tem uma lei de renúncia fiscal, por exemplo, de ISS, como o Estado tem de ICMS e a Federação, a União tem do imposto de renda, né? Você pode ter, por exemplo, políticas de premiação de prêmios. Um prêmio para os grupos culturais que se destacaram naquele ano. Você pode ter a ideia de parcerias com empresas privadas que querem ter as suas marcas associadas a eventos culturais, por exemplo. Você pode ter uma série de coisas. Acontece que o movimento cultural foi se organizando ao longo desses anos todos, e quando houve a virada ali da possibilidade do governo, como o caso foi o governo do Lula, de ter uma pequena abertura para esse diálogo com a sociedade civil,
a galera do Brasil inteiro tentou forçar uma barra de, pô, a gente tem agora que ser representados. A nossa cultura não é representada pelos grandes meios de comunicação, pelos braços ideológicos aí da nossa elite brasileira, né? Sempre vê a cultura como uma coisa supérflua, ou a cultura popular como uma coisa menor, enfim. Então a ideia do movimento cultural, naquele momento ali, 2002 para 2003, 2004, aí você tem a entrada do Gilberto Gil como que inaugura a ideia de Ministério da Cultura, assim, o que tinha antes era ridículo, era uma visão equivocada. O Gil lança a ideia do doinho antropológico, né? A ideia de que você tocar nos pontos culturais do Brasil, você acordaria o corpo cultural do Brasil, que é a sua grande riqueza. E a ideia de desesconder o Brasil, que ele usa no discurso de posse dele, que é lindíssimo, inclusive. Então, assim, isso fez com que no Brasil inteiro os movimentos culturais que já existiam, faziam coisas, passassem a ter visibilidade, passassem a ter voz. E começou a se desenhar políticas públicas para essa diversidade no Brasil inteiro. E não mais políticas que só concentravam os recursos nos mesmas cabeças, mesmas famílias, sobrenomes do Sudeste, basicamente. Então, assim, isso foi muito revolucionário. Então, a ideia das políticas públicas começaram com as conferências de cultura, que era a sociedade civil discutindo as suas demandas e como os recursos deveriam ser aplicados de forma difusa para garantir a diversidade e a democracia, e não essa concentração. Veio a ideia, então, de se criar um sistema nacional de cultura, que eu acho que isso que foi revolucionário, né? Que garantissem os entes federados, a União, os estados, os municípios, a ideia de você, como é um sistema único de saúde, né? Você ter verbas que sustentem uma política realmente descentralizada de cultura. Já que uma vez quem está na ponta é o município, enfim, o Estado tem as suas demandas e o recurso está na União. Então, assim, a ideia de criar um SUS da cultura, né, o Sistema Nacional de Cultura é um pouco isso, ela andou pra caramba. Hoje, assim, há avanços muito incríveis. Como está hoje, por exemplo? O sistema está meio parado, porque desde a época do Temer houve um break, né, para com essa parada. Hoje o governo Bolsonaro é o contrário, inclusive é um ataque, né, a qualquer política pública de cultura. Mas por alguns estados avançaram. O Rio de Janeiro tem um sistema estadual de cultura aprovado. Alguns municípios conseguiram avançar bastante. E aí a gente chega na segunda parte do programa, que é sobre a política pública em Caxias. E aí é legal, vou fazer um resumão também. Quando começaram as primeiras conferências de cultura, a primeira de 2004, já tinha uma galera pensando também nisso, né? Como fazer uma política que garantisse democracia e recursos para quem está na ponta. No caso específico de Caxias, demandas muito específicas. É como fazer cultura numa cidade rica, é como garantir que você tenha um fomento da cultura nos 4 distritos, né? Tirar essa coisa da predominância do primeiro distrito, como você fazer para garantir a sobrevivência dos mestres populares, que são vários aí, dos saberes, dos fazeres, enfim, como se incentiva os grupos culturais locais, que são geralmente muito conhecidos fora da cidade, pouco valorizados na cidade, como você fazer para essa cultura, que é um dos maiores patrimônios, que é o nosso pré-sal, a nossa riqueza, ela sobreviva, né? É muito comum a pessoa que vive de cultura não viver na cidade de Caxias, né? Apesar de ser uma cidade milionária, muita gente consegue entender isso. Não, e a ideia do sistema tinha uma coisa do CPF da cultura, né? A ideia era que cada cidade tivesse o seu Conselho Municipal de Cultura funcionando, que é o C, o P, o Plano Municipal de Cultura, e o F, o Fundo Municipal de Cultura. E Caxias é uma cidade que tem as 3 coisas. O Conselho Municipal já teve altos e baixos, né? Já foi cooptado, já foi destruído, mas assim, desde 2004 ele é deliberativo, né? Ele foi criado na década de 70 como consultivo, mas em 2004 ele se torna deliberativo. Em 2009 ele virou Conselho Municipal de Política Cultural e ele que determina a política de cultura a ser adotada para a cidade, né? A secretaria ela é uma executiva, mas ela precisa do conselho, porque o conselho fiscaliza e dá as linhas que tem que ser colocadas pelo poder público, né? E aí você tem o Plano Municipal de Cultura, que o de Caxias foi aprovado, é uma lei que existe. O plano é muito bom, é muito curioso isso, porque quando a gente fala que começar tudo do zero, pô, depois de passar essa nossa bad trip braba aí, a gente vai ter que começar tudo do zero? Não sei.
A gente tem que, por exemplo, você pode baixar aqui na Lurdia o Plano Municipal de Cultura. Ele é muito bom. Ele é muito bom porque ele não veio da cabeça de um governante, nem de 5 pessoas, de 10 pessoas. Ele é fruto de milhares de pessoas ao longo dos anos. Então, assim, você pensa numa coisa, por exemplo, apoio aos grupos de teatro amador, tem. Pensar a política para o patrimônio, tem. Você pensa em quais são os patrimônios, por que tem que ser feito. É um plano muito legal. Ele tem que ser implementado. Aí a gente tem que fazer força para isso. A outra coisa, o F do CPF da Cultura, é o Fundo Municipal de Cultura. O Fundo Municipal de Cultura é uma conquista muito importante. A gente já tinha um fundo já há algum tempo, chegou a ter um dinheirinho lá, mas era um fundo que não tinha um CPF próprio dele, né? Então, assim, enfim, o governo entrava, tirava dinheiro, enfim. Agora, de um tempo para cá, de 2014 para cá, 2016, hoje o fundo ele está regulamentado de uma forma que só dá para mexer no dinheiro com a sociedade civil colocando lá a caneta. Isso é uma conquista muito importante. Às vezes trava porque a burocracia é lenta e os governantes de plantão da vez sempre quer direcionar o fundo para algum lugar, né? Para poder tirar os louros políticos disso, né? Enfim, como funciona o mecanismo. Mas a sociedade civil tem esse poder. Então, por isso que a gente aqui na Lurdia, a gente sempre fala isso. A gente tem que entender um pouco da política pública de cultura e fazer e pressionar os governos e o legislativo para que a coisa aconteça. Então, a gente tem em Caxias o CPF, a gente tem um conselho funcionando e o conselho da saúde tem uma galera muito boa lá, que não dá mole pro governo, que a galera faz um barulho lá, legal. A gente tem um plano que ele é muito bom. Se tiver interessado nesse assunto, dá uma lida, é muito bacana mesmo. Ele foi revisado recentemente. Ele tem a ver com os anseios da classe cultural já há muito tempo na cidade. Eu acho que ele contempla muita coisa. Se 10% daquilo fosse feito, a cidade já seria outra, com certeza. E temos um fundo. O Fundo Municipal de Cultura de Caxias tem dinheiro. A gente tem um financiamento dele ainda muito pequeno. Ele vem de uma porcentagem da bilheteria do Raul Cortez. Ele tem a possibilidade de doação de pessoas jurídicas, pessoa física, enfim, de multas, enfim. Mas hoje vem basicamente da bilheteria do Raul Cortez. E hoje, agora em maio, começo de maio de 2020, a gente tem mais 650 mil mais ou menos. Sendo que 60% desse dinheiro é exclusivamente para fomento. E aí tem uma parte que é para equipamentos culturais, para despesas do próprio fundo, enfim. Mas tem 60% desse dinheiro é para fomento, para editais públicos de cultura. E o conselho como está hoje tem uma ideia muito bacana, uma articulada de fazer esse edital, que estaria para sair já esses dias agora, não fosse essa coisa da Covid aí, que, enfim, colocou tudo de cabeça para o ar. E inclusive tem uma proposta do conselho de pegar esse dinheiro hoje do fundo e fazer um edital, como fez o governo do estado, um edital de emergência para pingar um dinheirinho na ponta da galera da cultura, que está todo mundo aí no osso, no veneno, sem grana, porque, enfim, a cultura trabalha com o público, está tudo parado, enfim, tá complicado. Então, assim, esse é mais ou menos o desenho de como é a política pública de cultura em Caxias hoje, né? Então, resumindo aqui, existe uma política pública consolidada que é muito boa, ela tem, às vezes, padece de força política para ser implementada na prática, por vários motivos, porque não é o interesse do executivo, assim, embora dentro do governo tenha gente que faça, diga que está fazendo, assim, mas os prefeitos, de modo geral, não têm essa visão, eles não conseguem enxergar lá na frente o que seria isso, né? Os vereadores, né, em geral, são uma classe muito, muito ruim, né, muito lamentável. E a classe, às vezes, nossa, a galera da cultura, é fragilizada porque, enfim, tá todo mundo corre ali. A gente fica, às vezes, à mercê da galera dos seus próprios egos, né? Uma galera que chega ali só para falar mal também, enfim. Então, os malucos, enfim, complicado. Mas a política pública, que hoje o Caxias tem, ela é uma ferramenta que pode vir a funcionar de verdade, tendo aí essa força política dos agentes culturais, da sociedade civil de um modo geral. Então a gente leva muita fé nisso. Esse primeiro edital que vai sair com esse dinheiro, eu acho que ele vai ser já uma prova, uma mostra de como pode ser feito esse negócio. Depois que o dinheiro sair de lá, matar o escorpião lá que está segurando esse dinheiro já há um tempo, com editais públicos, a gente vai ter o gostinho de, então é isso. Então é um pouco como o Niterói tem feito, né? Niterói que hoje é a cidade que dá um banho
de política pública, de cultura, não acho que no país, com certeza, no Sudeste com certeza, e um pouco isso. Talvez em Caxias a gente começa, se a gente conseguir botar esse edital na rua agora, a gente vai entender como é que é isso. Eu acho que a gente não deveria, uma coisa que o Conselho, a sociedade civil do Conselho Municipal tem falado muito, é de fazer falas públicas apresentando essa ideia para as pessoas, né? Apresentando a ideia de política pública de cultura, de como você pode intervir nela, como você pode participar. As reuniões do Conselho de Cultura são abertas, enfim, existem meios de você chegar lá e fazer valer sua participação. Bom, isso foi um resumão da ideia de política pública, da ideia de política pública de cultura e de política pública de cultura em Caxias. Bom, a gente vai voltar a esse assunto algumas vezes, então assim, isso foi apresentar um básico para não ficar mais longo do que já está. Qualquer coisa escreve aí, está tendo muitas lives interessantes do pessoal do conselho, o conselheiro Edson tem feito umas lives aí com os professores, falando e artistas, falando sobre cultura, sobre o Fundo Municipal de Cultura, sobre a política da cidade de cultura, enfim. Pra chegar aí na Lourdia que você vai ver essa parada aí. Vou deixar os links também aqui de uns artigos do professor Alexandre Marques, que ele faz um resumo, um histórico, desde lá de trás, década de 70, como esse movimento cultural foi crescendo e transformando isso tudo numa política hoje que está muito madura. Um exemplo da Semana das Tradições e Artes Negras Contemporâneas, a Semana dos Zumbi dos Palmares, que tem em novembro em Caxias. É uma lei, surgiu ali na época quando o vereador Zumba, meu grande amigo Zumba, valeu Zumba, era vereador, que é uma demanda da sociedade civil, assim, é um exemplo curioso, porque existe a lei já, mas se não tem a sociedade civil ali pressionando para que os recursos da prefeitura sejam alocados para esse evento, e os governos vão dando uma ensaboada ali, os vereadores, então assim, esse tipo de coisa aponta para que a sociedade civil tem que se organizar, e agora vai vir um evento muito importante no final do ano, que é a eleição. A gente tem que ter vereadores comprometidos com a cultura, mesmo que não sejam do seu partido, da sua ideologia, enfim, a cultura tem que ser um compromisso cidadão dessa cidade, que é o nosso ouro. A gente tem, talvez o próximo prefeito que vier aí, não sei se vai ser, como é que vai ser esse negócio, vai ter eleição ou não, mas talvez a gente não tenha mais o Bolsonaro, mas assim, essa onda bolsonarista vai estar ainda muito forte aí. Como a gente constrói um diálogo para mostrar para a sociedade que, na verdade, isso aí, o processo civilizatório do Brasil passa pela cultura, necessariamente. E aqui é o grande filé, aqui a Baixada é o grande laboratório desse negócio. Então fica atento para isso. Participe, escreva, se tiver com dúvida, pode escrever. Bom, é isso. Tá muito longo, não vou deixar as dicas, vou deixar as dicas para semana que vem, vai lá no Lourdinha. Vê aí a matéria sobre o Mário Macaco, um companheiro nosso que nos deixou ontem, meu amigo Marrone escreveu um texto sobre ele, tá na Lourdinha lá. Silvia Mendonça escrevendo agora direto na Lourdinha, enfim, Eduardo Prat preparando aí uma live legal. Lu Brasil, enfim, os colaboradores da Lourdinha estão embombando aí. Chega mais aí, beleza? No mais, escreva pra gente. Salam aleikum, saravá, shalom. Sorria, você que está em Caxias.